pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu estou aqui para falar sobre Corte de Espinhos e Rosas. Sim, eu finalmente me rendi e li A Cotar. Então, Corte de Espinhos e Rosas foi publicado em 2015 pela autora Sarah J. Maas, que é a mesma autora da saga, da série Trono de Vidro, que inclusive eu não li, mas eu vejo muito no Instagram. Foi publicado em 2015, então não é um livro assim tão recente, mas que está no hype agora e é por isso que eu resolvi ler. Por quê? Porque eu não gosto muito de fantasia. Então aqui nesse vídeo é mais a minha opinião sobre o livro, a minha experiência mesmo. Não tô aqui pra dizer se o livro é bom ou ruim, mas pra contar pra vocês, com spoilers, já adianto, tá? Sobre a minha experiência com essa leitura. Então vamos lá. Eu achei o começo do livro muito empolgante, a conhecer o contexto da história, a vila onde a personagem principal mora, por que ela tá numa floresta à noite caçando, e começamos a entender aquele mundo mágico, né? A Fairy, que é a nossa personagem principal, tem 19 anos, ela é uma garota muito determinada, teimosa, eu gostei muito da personalidade dela, então é por isso que eu continuei a leitura até o fim, para realmente conhecer a nossa personagem, observar as mudanças, né, ao longo do livro, assim, se há algum amadurecimento ou não, enfim. E logo ali, você consegue, né? Provavelmente você leu, deve ter lembrado da Cinderela, porque a Fairy mora com o pai e duas irmãs. A mãe dela morreu quando ela era ainda criança e ela prometeu que cuidaria da família, que ela que caça e traz comida na mesa e troca objetos e vende coisas na feira. Digamos assim, ela cuida de tudo, do financeiro, da parte da limpeza da casa, da alimentação. Enquanto o pai dela não trabalha e tá... As irmãs dela vivem naquele luxo imaginário e elas não colocam a mão na massa pra nada. Então, logo no começo, a Fairy tá numa floresta caçando a janta ali da família e acaba se encontrando com um lobo. E naquele momento ela mata ele, então até agora não é nenhum spoiler, porque é logo no começo do livro, inclusive tá aqui atrás, né? É a premissa do livro, todo mundo já conhece. E depois que ela vende o lobo e ela faz a janta e tudo mais, aparece um monstro na casa dela que conta que aquele lobo, na verdade, era um feérico transformado em lobo. E ali a gente percebe que o quê? Ela vai ter que trocar a vida dela pela do férico, porque os féricos e os grão-féricos são criaturas mágicas, tipo deuses, assim, são criaturas, são monstros indestrutíveis, então é proibido, tá na lei que é crime matar um férico ou um grão-férico. Aquela criatura que foi buscar a Fairy decide abrir uma brecha no tratado e dizer que se ela for com ele pra corte primaveril e passar o resto da vida dela lá, ele vai anular esse crime dela. Então ela vai ter que trocar a vida do lobo pela vida dela, no caso. E ela vai. E ali, foi exatamente nessa parte do livro que eu comecei a ficar cansada, porque não aconteceu nada, sabe? O livro é narrado em primeira pessoa, então conhecer a Fairy, ficar em contato com a personalidade dela foi muito legal, foi isso que me prendeu até o fim, na verdade, porque eu gostei muito dela. Mas ali, a história em si, eu acho que se perdeu um pouco logo no começo, a partir do momento que ela chegou na corte e começou a interagir com o Tamlin e o Lucien, que são dois féricos que estavam lá na corte, né? O Tamlin, inclusive, é o grão férico, que é tipo um rei da corte. E ela começa a interagir com ele, só que não acontece nada extraordinário, sabe? Ao longo daquela primeira parte do livro, acontece várias coisas, várias pequenas coisas que são insignificantes para a história, basicamente, ou poderiam ter acontecido de outra maneira, ou não precisavam de tantos detalhes. Então ali eu fiquei bem cansativa, eu achei que não ia acontecer mais nada legal. E eu falei nos stories, né? Inclusive, se você não me segue no Instagram, me segue lá, que eu tô quase batendo 7.000 seguidores e eu converso todos os dias nos stories, muito mais frequente do que aqui, no caso, né? É uma coisa mais pessoal, mais próxima. E aí, quando eu falei nos stories sobre isso, muita gente disse, continua! Muita gente me deu apoio pra eu continuar e eu fui até o fim, tá? Eu terminei esse livro. Mas todo mundo me falou que ia melhorar, ia acontecer algo muito bacana mais pro final, e não desista. Vamos lá, você consegue! E eu fui, né? Acontece que enrolou demais, tinha muitas partes desnecessárias. Depois de um certo momento ali, começou um romance entre o Tamlin
e a Fairy. Agora nós entramos na parte dos spoilers, tá? Legal? E assim, eu acho que esse romance poderia ser desenvolvido melhor, sabe? Pra tornar, assim, mais crível aquele amor avassalador que eles juraram depois da metade pro final, né? Como se, nossa, eu não posso viver sem você. E fizeram várias juras de amor e várias coisas, assim, um pelo outro, que normalmente você faz por alguém que você ama muito. Então, eu achei um pouco estranho, sabe? Do nada. Eles se apaixonaram, dava pra sentir que eles estavam apaixonados, mas não um amor tão grandioso assim, sabe? Então eu não consegui acreditar muito, apesar de torcer pelos dois e achar assim um casal muito fofo. Poderia ter desenvolvido melhor até pra gente se acostumar e criar um carinho maior pelos dois personagens, sabe? Porque depois do momento em que eles romperam, foi doloroso, mas eu acho que poderia ter sido mais doloroso. Porque um rompimento é sempre cruel, é sempre, nossa, realmente parte o nosso coração de leitor, não é mesmo? Então eu não senti assim, não fiquei tão abalada, ao mesmo tempo em que, ok, eu sofri, gente, não vou mentir. E depois parece que num mesmo livro, são mais livros, porque o final é completamente diferente do começo. Eu entendo que, ok, o livro tem quase 500 páginas, então realmente, né, aconteceu tanta coisa que a gente acaba achando que o começo da história já é outro livro, por tanta coisa que mudou ali ao longo da narrativa. Mas eu acho que poderia ter sido mais curto, sabe? Porque teve, principalmente no começo, muita coisa desnecessária que poderia ter sido tirado ali, e o livro poderia ainda ter mais de 300 páginas tranquilo. Depois que o Tamlin foi preso e a Fairy, né, ela foi pra casa por causa que eles romperam e e depois ela voltou pra salvar ele, né? Ok, isso aí é bem bacana. Mas acontece que o quê? A partir do momento que ela chegou lá na corte. Ah, falando sobre isso, sobre o Sob a Montanha, se você olhar bem no mapa, deixa eu ver aqui o mapa. Porque eu analisei bem o mapa antes de ler. E você consegue ver que a corte, depois da corte primaveril, aqui, depois da corte primaveril, ainda tem a corte estival, é outonal, a invernal, aí vem Sob a Montanha. Aqui, consegue ver? Então, o que acontece? Aí eu achava que teria uma aventura ali, a partir do momento que ela saiu da corte primaveril, até chegar na Sob a Montanha. Como você passa por muitos quilômetros, eu achei que ia demorar alguns dias e acontecer alguma coisa ali no meio. Mas, num piscar de olhos, assim, de um capítulo para o outro, ela chegou no Sob a Montanha e já estava de frente para Amaranta, que é a vilã da nossa história. Eu achei que foi muito rápido, sabe? Porque poderia ter acontecido alguma coisa ali. Talvez se a autora tivesse tirado aquelas partes do começo, incluído algo ali, o livro ainda seria grande, né? Seria bem extenso, se essa é a intenção dela. Tinha uma falta ali, gente, pelo amor de Deus, não me critiquem nos comentários, tá? É a minha opinião, porque eu senti falta de alguma coisa ali no meio, tá? Por causa do mapa, se você analisar bem o mapa, porque ela correria perigo ao longo desse trecho, sabe? Não é dizer que, foi uma viagem tranquila. Acho que não seria tranquila essa viagem dela. Depois que ela chegou lá na corte da Amaranta, a vilã propôs vários desafios para ela provar o amor pelo Tamlin. Era uma cilada? Era uma cilada. Mas ok, eu teria aceitado também. E o que acontece? Eu achei os desafios muito legais, assim, bem criativos. Eu gostei da forma com que a personagem resolveu também. Só que a Amaranta deu um extra, que era o enigma. E agora venha me contar nos comentários, você decifrou o enigma? Porque eu sim, assim que eu li o enigma a primeira vez, eu já sabia a resposta. E olha que normalmente eu nunca sei, porque eu sou muito lerda. Eu não consigo pensar, entendeu? Ainda mais sob pressão. Acho que só se fosse uma prova eu ia acabar pensando muito, chutando. Porque normalmente, quando tem esses enigmas nos livros, eu faço assim, tipo, nem quero pensar. E esse ali eu achei tão fácil, tão óbvio. E no final eu tive a comprovação de que eu estava certa, né? Era realmente a resposta que eu tinha pensado. Mas ok, levando em consideração que a Fairy, além de ela ser humana, ela não era alfabetizada, então assim, decorar um enigma ou pensar sobre ele ia ser mais difícil para ela. Tudo bem, sabe? Eu só achei que era fácil demais, muito óbvio, mas talvez para ela não fosse, então beleza. Tranquilo, só tô dizendo que, eu matei a charada. Muito esperta, né? Enfim, se você também adivinhou, me conta nos comentários, porque eu não tô me achando, eu tô realmente assim, feliz, porque eu me achei esperta. E depois, né,
o final. Antes de falar do final, vamos falar do nosso outro personagem que apareceu ali, que é o Rhysand. Não sei se pronuncia assim, mas você sabe de quem eu tô falando, porque se você assistiu até aqui, você já leu, porque eu já falei muitos spoilers, né? Logo no começo, assim, eu percebi que ele era um cara malvado, um vilão, assim, e tal, mas eu não achei ele tão vilão, sabe? Logo no começo eu desconfiei de que ele tinha uma cartada na manga, ele tinha segundas intenções ali, tava tramando alguma coisa, ele não tava do lado da Amaranta, eu desconfiava de que ele tava tramando alguma coisa para a Amaranta. E no fim eu estava certa, né? Ele não é, digamos, nenhum mocinho, nenhum bonzinho, mas ele não tava do lado do mal, digamos assim. Foi outra coisa que não me surpreendeu quando eu descobri que ele queria destruir a Amaranta. Falando da Amaranta, que é um ser indestrutível, pergunto pra você, se o Tamlin destruiu a Amaranta no final, me diz por que ele não fez isso antes? Ele esperou a Feyre morrer, literalmente morrer, pra ir lá e bater na Amaranta e destruir ela e matar ela e, ok, fazer sei lá o que mais, né? Porque ela morreu no final. Eu fiquei pensando, se ele é tão grandioso assim, se ele é tão forte assim, por quê? Por que Deus? Ele não fez isso antes? Por que ele não fez isso antes? Me responda aqui. Eu não entendi. Porque eu achava que ela era realmente mais forte do que ele, um ser indestrutível, não sei o quê, e que todo mundo tinha medo e ninguém tentou matá-la, assim, digamos assim, pra valer, né? E aí o Tamlin chega lá, assim, bem tranquilo, e mata ela no final, depois que a Feyre já estava praticamente morta. Se eu fosse ela, eu ia falar assim, ó, tu poderia ter me poupado muito esforço, tá? Eu quebrei o nariz, quebrei costela, quebrei um monte de coisa por você. Você poderia ter me poupado, querido, até tempo de vida. E depois, no final, eu acho que eu já tava totalmente desconfiada. Eu achei muito óbvio, que o Tamlin... eu não imaginava que fosse exatamente ele, mas eu imaginava que alguém transformaria a Feyre em imortal. Numa feérica ou numa grã feérica. E foi o que aconteceu no final, né? Tá aí o grande spoiler, que na verdade é algo muito óbvio desde o início do livro. Eu não sabia como isso ia acontecer, mas foi da maneira mais óbvia também. Ela tava lá praticamente morrendo e alguém a transformou pra salvar a vida dela. Sem pedir se ela queria isso, né? Convenhamos. Mas eu fiquei imaginando, assim, isso é uma coisa muito óbvia, porque desde o início a Feyre é uma garota muito forte, muito determinada. Ela é uma guerreira já humana. Então imagina ela como feérica ou grã-feérica. Essa guria vai ser indestrutível ao longo da série, né? Ao longo da saga. Então isso pra mim já estava esperado desde o início. E se essa era a grande revelação, assim, o acontecimento extraordinário que todo mundo me prometeu, saiba que eu fiquei decepcionada. E o livro terminou de uma forma tão fechada, tão redonda, que eu não vejo, assim, motivos para ler as continuações, sabe? Porque o livro terminou. Ele não ficou com muita coisa em aberto pra você pegar o segundo livro correndo e ler e descobrir o que vai acontecer. Eu acho que se talvez a Feyre não tivesse acordado ou algo do tipo, você fica naquela expectativa, você fica ansioso pra saber se ela sobreviveu ou não. Mas sabe o que eu quero dizer? No final de uma série, assim, quando tu termina um livro, sempre termina de uma forma com que você fica desesperado pra ler pelo menos o primeiro capítulo da continuação. Aí você vai e compra o livro e descobre aquilo, e aí você já continua, porque tu comprou, né? Fazer o quê? Continua agora, vai até o final. Aí no final tem mais um gatilho pra você comprar o próximo e ler o próximo. E eu não senti isso com o primeiro livro. Eu senti que acabou, beleza, eles viveram felizes para sempre, vou fingir que sim, vida que segue. Então é isso, acho que eu não tenho mais nada pra comentar. Agora me conta nos comentários, me dê motivos para ler a continuação. Porque assim, vou falar uma coisa bem real pra vocês, né? Quem me acompanhou nos stories viu que eu tava enrolando com esse livro. Eu demorei muito tempo pra ler, tipo, uma semana, um pouco mais, eu acho. E ele acabou se enrolando, sabe? Eu lia bem pouco por dia. Aí eu cansava, não queria mais saber. Só que quando eu dormia, ou quando eu tava fazendo outra coisa, eu ficava pensando desse mundo mágico ali que a autora criou. Eu ficava pensando na Feyre, que é uma personagem que eu amei muito, gente. Eu gostei muito dela. Ficava pensando no Tamlin, nas outras pessoas, e ficava imaginando, sabe, as cenas. Eu cheguei a sonhar com os acontecimentos. Então era um livro que eu não conseguia parar de pensar. Quando eu lia, eu ficava cansada. Ficava assim, nossa, que livro chato. Ficava, mas quando eu parava de ler, eu queria voltar pra história, vocês entendem? Foi um sentimento, assim, muito louco que eu senti com esse livro.
Então, no final, ainda não sei se dizer se eu gostei ou se eu não gostei. Eu vou dizer que eu gostei, né? Não é um livro que, nossa, eu odiei, nossa, que horror. Como aconteceu com outros livros, né? Que vocês já viram aqui. Se você não viu, é triste, galera, não gostar de um livro. Eu só acho que não foi um livro extraordinário, sabe? Só que, ao mesmo tempo, é muito bom, é muito bacana, é uma coisa diferente. Eu gosto de livros diferentes. Eu gosto de me aventurar em livros diferentes. Como eu falei, não gosto de fantasia, então esse livro foi uma aventura mesmo. E foi uma aventura boa. Talvez se você gosta de fantasia, vai gostar muito mais do que eu. Então é isso. Não esquece de curtir, se inscrever no canal e me deixar aqui nos comentários, né? Por que eu devo ler a continuação? E fala a sua consideração desse livro também. Lembrando que é a minha opinião, não tô aqui falando mal do livro, tá? Longe de mim. Quer dizer, longe de mim não. Se eu não gostasse, eu ia falar. Mas no fim eu gostei. E é isso. Um beijo e tchau!